Olá pessoal, tudo bem? Agora, como eu havia dito aí no último vídeo, eu farei com vocês o exercício 3 e 4 da página 27 da apostila, ok? O exercício 3, ele diz o seguinte, ó. Camila emprestou de uma amiga a quantia de R$ 950. Então, R$ 950 é o meu capital, é o quanto a Camila pegou emprestado da amiga. Com juros de 2% ao mês, o mesmo juros lá do exemplo anterior. Como não foi estipulado um prazo para o pagamento, Camila resolveu construir uma tabela para saber quanto teria de pagar conforme os meses forem passando. Observe parte dessa tabela. Então, olha só, o que a Camila fez? Acompanhem lá comigo. Os 950 que ela pegou emprestado, mais 0,02 multiplicado pelos 950, que é justamente aquela parte da fórmula dos juros, tá? No segundo mês, ela pegou os 950 de novo e somou 2 vezes 0,02 vezes 950. O que é isso? Isso daqui é a fórmula dos juros. Então, é o tempo multiplicado pela taxa e multiplicado aí pelo capital, tá? Aí, após 3 meses, ela fez a mesma coisa, 950 mais 3, porque passaram 3 meses, vezes 0,02 vezes 950. E com 4 meses a mesma coisa, tá? Aí ela diz o seguinte, ó. Após construir a tabela, ela percebeu que os valores dos montantes foram formando uma progressão aritmética. Qual é a razão dessa progressão aritmética? Ou seja, daqui para cá aumentou um tanto, daqui para cá aumentou o mesmo tanto e daqui para cá aumentou o mesmo tanto. Qual é esse valor que vai aumentando aí de um mês para o outro? Tanto faz, pode pegar o 988 e tirar 69, pode pegar o 1007 e tirar 988, só pegar 2 meses na sequência e subtrair o maior do menor, tá? Vou pegar, então, os dois na sequência. Então, 988 e eu vou tirar o 969. Peguei o do segundo mês e tirei o do primeiro. O 8 não dá para tirar 9, então tenho que emprestar aqui, tá? 18 menos 9 dá 9, 7 menos 6 dá 1 e 9 menos 9 dá 0. Então, o que significa isso? Que a minha razão aqui é 19, ou seja, cada mês que eu vou ficando a mais com esse dinheiro, eu tenho que pagar os juros de R$19, ok? Aí ele pergunta, a razão corresponde a qual percentual do capital emprestado? Então, a razão corresponde a qual percentual? Para quem não sabe, esses 19, ele corresponde aqui, ó, à taxa de juros, que é de 2% ao mês, né? Tanto é que juros simples também é possível calcular com regrinha de 3, porque é uma situação diretamente proporcional, ok? E aí ele faz a seguinte pergunta, calcule o valor que Camila deverá pagar caso quite sua dívida após 24 meses. Então, vamos supor aí que Camila demore 24 meses para devolver esse dinheiro para a amiga. Então, vou fazer aqui com vocês. Lembre-se, a fórmula é juros simples, é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo que ela vai ficar com esse dinheiro. O capital aqui que a Camila pegou emprestado é 950, que deverá ser multiplicado pela taxa. Lembrando que a taxa tem que ser sempre dividida por 100. Então, 2%, 2 dividido por 100 dá 0,02. E vezes o prazo que a Camila vai ficar é 24 meses. Então, o prazo aqui é 24 meses. Vou multiplicar 950 vezes o 0,02, né? Eu já sei pela razão que é 19, mas vou fazer de novo para mostrar que é 19, né? Então, vou colocar aqui, ó, 0,02 multiplicados pelos 950. E vou deixar esse zero aqui do lado de fora. 5 vezes 2 dá 10, subiu 1. 5 vezes 0 é 0, com mais 1, 1. E 5 vezes 0 dá 0. Sinalzinho de mais. 9 vezes 2 dá 18, subiu 1. 9 vezes 0 dá 0, com 1 que subiu, 1. E 9 vezes 0, 0. Tem um 0 aqui, tenho mais 1 aqui. 1 mais 8 dá 9. 1 mais 0 dá 1. E aqui tem um outro 0.
né? Tem duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, só para comprovar, né? R$19 é os juros que eu pago mensalmente. Agora eu tenho que pegar os 19 e multiplicar pelos 24 meses que eu vou ficar aí com esse dinheiro emprestado, tá? Então, eu vou fazer lá 19 vezes 24. Tem que ter preguiça de fazer multiplicação, tá? 4 vezes 9, 36. Subiram 3. 4 vezes 1 dá 4, com mais 3, 7. 2 vezes 9, 18. Subiu 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1 que subiu, 3. Então, 6. 7 com 8 dá 15, subiu 1. 3 com 1, 4. Então, os juros que a Camila terá que pagar é 456. Porém, não é só isso que ela tem que devolver para a amiga dela. Ela tem que devolver o que a gente chama de montante, que é o capital mais os juros. Os 456 é só os juros, é só um dinheiro para agradecer aí que ela ficou com esse dinheiro emprestado durante um tempo, né? Vamos dizer assim. Capital 950, que foi o quanto a Camila pegou emprestado, e mais os juros, que foram de R$456. Somando 950 com R$456, eu encontro 1.406, ok? Esse é o valor que a Camila tem que devolver para a amiga dela, contando os 950 que ela pegou emprestado, mais os juros, ok? Agora, eu vou comentar com vocês um pouquinho. Deixa eu subir aqui. Opa, olha eu aqui. Eu vou comentar com vocês o exercício 4 dessa mesma página 27. Ele diz o seguinte: um carro ele é vendido por R$15.000 à vista. Então, se eu pagar à vista, tem um valor aí de R$15.000. Carlos propôs comprá-lo a prazo, com uma entrada de 20% mais uma parcela de 13.080. Após 3 meses, qual a taxa mensal de juros simples da proposta feita por Carlos, tá? Eu vou apagar essa bagunça aqui do exercício anterior e caso aí alguém tenha interesse de anotar, é só paralisar o vídeo, vou apagar essa parte aqui, tá? Que a gente fica com mais espaço para fazer o exercício 4, enquanto isso vocês vão pensando nele aí, tá? Esse exercício 4 trabalha uma coisa que sempre cai no Enem, que é justamente porcentagem, regra de 3, e que a gente trabalhou aí no início do ano, quando as aulas ainda eram presenciais, antes dessa pandemia, né? Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo que a gente tem que saber é quanto que foi essa entrada, quanto que é os 20% de R$15.000. A gente trabalhou isso lá no início do ano, tá? Então, como é que funciona? R$15.000 é o meu valor total do meu carro, isso equivale a 100%. Eu quero saber quanto vale os 20% de entrada. Situação diretamente proporcional, vou multiplicar em x, né? Então, vai ficar lá 100 vezes x, 100 vezes x. 15.000 vezes 20, se fosse 15.000 vezes 2, daria 30.000, só que tem mais um zero. Então, vai dar, acompanha aí comigo, 300.000, ok? Os 100, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Isso daqui a gente fez lá no começo do ano. Cortei os zeros, né? 3.000 dividido por 1 dá o total de 3.000. Então, Carlos, né? Carlos deu 3.000 de entrada para pegar o carro e levar para casa. Se o carro custava 15 e ele deu 3.000 de entrada, ele ficou devendo 12, né? Então, o carro custava 15.000, porém ele deu 3.000 de entrada, então ele ficou devendo aí para o dono do carro 12.000. Só que ele não pagou 12.000, porque ele pagou com juros. Ele pagou 13.080. Então, em vez de pagar 12, ele pagou 13.080. Quanto que ele está pagando de juros aqui? Então, os alunos às vezes têm dificuldade de entender. Não é 13.080 de juros.
porque 12 ele já devia. Então, eu tenho que pegar os 13.080 e subtrair os 12, porque ele devia 12, né? Então, dá um total aí de juros de R$ 1.080, ok? Aí eu vou para a fórmula. A fórmula do juros simples é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros que ele pagou é de 1.000. Gente, perdão aqui, deixa eu só arrumar. É 13.080 e não 1.800, tá? Então, é 13.080 menos os 12.000, vai dar 1.080, senão vai ficar errado aqui, tá? Então, os juros é apenas de 1.080. Deixa eu consertar aqui, tá? 1.080 é o meu juros. O meu capital é o quanto ele ficou devendo para o dono do comércio, que foi R$ 12.000. A taxa eu não tenho, não faço nem ideia. E o prazo que ele ficou devendo isso, está escrito aqui no probleminha, ó, após 3 meses. Então, o tempo que ele ficou devendo esses 12.000 é de 3 meses. Aí, eu vou pegar 1.080, é igual. O 12.000 multiplica por 3, 12.000 vezes 3 dá 36.000. Os 36.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 1.080 dividido por 36.000, ok? Dá para cancelar um zero com zero, então fica 1.008 dividido por 36. Novamente, vou apagar aqui, para a gente fazer essa divisão juntos, sem calculadora. Lembrando lá que no dia do Enem do vestibular não tem calculadora. Então, 1.008 dividido por 3.600, tá? 1.008 não, 108 dividido por 3.600. Para começar essa continha, deixa eu só pôr o 108 um pouquinho mais para lá. O que vai acontecer aqui, ó? 108 não dá para dividir por 3.600. Então, eu preciso acrescentar um zero e acrescentar um 0, 1.080 também ainda não dá para dividir. Então, eu vou acrescentar mais um zero e mais um zero aqui. Agora, eu tenho 10.800 dividido por 36. Qual foi... 36 não, 3.600. Qual foi a dica que eu dei? Vai fazendo a tabuada. Então, se eu pegar 3.600 e multiplicar por 1, dá 3.600. Se eu pegar 3.600 e multiplicar por 2, dá 7.200. E se eu pegar 3.600 e multiplicar por 3, chego nos 10.800. Então, fica nítido aqui que são 3 vezes. 3 vezes 3.600, 10.800 para 10.800, nada. Então, dá 0,03. Lembrando, por que não apareceu em porcentagem aqui? Porque para transformar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então, aí eu consigo definitivamente dizer que a minha taxa é de 3% ao mês, tá? Esse é um probleminha, mais com cara de Enem, porque trabalha aí várias habilidades, uma questão aí de nível médio, lembrando que o Enem trabalha com fácil, médio e difícil, então uma questão de nível médio, porque trabalha a regra de 3 e trabalha a questão de juros simples, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até a nossa aula remota do dia 2 de junho, ok? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha.